Alô pessoal, chegando com os principais destaques do Internacional. Vamos atualizar as informações do Inter no momento que ainda é de indignação pelo que aconteceu ontem no Maracanã. Mas vamos embora, temos jogo no final de semana contra o Palmeiras e nós precisamos projetar o jogo, mas não esquecer do que aconteceu ontem e cobrar. Bom, enfim, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Chega mais, todo mundo se inscrevendo no canal, esse é um canal de colorados. Ontem tinha gente da imprensa aqui culpando o Internacional pelo que aconteceu ontem no Maracanã. Negócio incrível, Teve gente aqui que não tirou da mente o pênalti em cima do Guerreiro. Essa é a imprensa, que muitos acompanham para saber informações do Inter. Larga isso, vem aqui comigo, se inscreve no canal, compartilha com amigos. Aqui é um canal de colorados, caramba. Aqui a gente protege o Internacional. Vem comigo, se inscreve no canal. E agora chegou a hora de tu saber os principais assuntos do Inter, porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. O primeiro, ainda em repercussão a ontem. Gente, a arbitragem foi calamitosa e só contra o Internacional ontem, só contra o Internacional. Aquilo que eu falei ontem no vídeo, eu recupero rapidinho aqui. 90% dos casos não marcam o pênalti que o Bruno deu, 90% dos casos não expulsam um jogador que está sangrando, que sofreu um pênalti que não deram. O time dele perdendo, com um jogador a menos. Esse é o caso. O Carlos Simon é o maior árbitro brasileiro de todos os tempos. E ele sempre diz o seguinte: existe uma regra que não está na cartilha, que se chama a regra do bom senso. Essa é a hora que o bom árbitro, não aquela naba que apitou ontem, vai chegar e vai perceber, o Guerreiro está nervoso, dá um amarelo e diz para ele, meu, calma, tal. É isso que o bom árbitro faz, não aquela coisa que apitou o jogo do Internacional ontem. O negócio é absolutamente lamentável. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a arbitragem foi ruim para o Internacional de ponta a ponta. O pênalti não marcado do Guerreiro, o lance está voltando agora em câmera lenta, de todos os jeitos hoje, foi buscado pela torcida do Internacional. É um negócio absurdo, pênalti por baixo, por cima, uma vergonha o que foi feito no Maracanã. E a atitude tem que ser tomada pelo Internacional. O Inter precisa se posicionar. Eu entendi muito bem ontem a indignação do Roberto Melo em relação ao Leonardo Gaciba, que é gaúcho e que comanda a arbitragem hoje. Entendi muito bem essa indignação, porque o Gaciba está falando demais e está fazendo de menos. O senhor Leonardo Gaciba, que se pronuncie em relação ao que aconteceu ontem, que estabeleça uma punição veemente em relação ao que aconteceu ontem e que peça desculpas em nome da comissão de arbitragem do país ao Internacional pelo que fizeram com o Inter ontem. Se existe ainda um tiquinho de credibilidade no futebol brasileiro, se existe um tiquinho de credibilidade em relação à arbitragem no Brasil, que o senhor Leonardo Gaciba tente usar isso para pedir desculpas ao Internacional e anunciar alguma providência em relação à arbitragem calamitosa de ontem no Maracanã. Terceiro ponto, temos o Palmeiras no final de semana. O jogo do domingo à tarde no estádio Beira-Rio, que nós precisamos vencer. O Palmeiras é adversário direto. O Palmeiras joga hoje ainda, depois eu vou falar da tabela de classificação, mas o Palmeiras pode se distanciar da gente. E é um adversário muito difícil. E nós temos desfalques importantes para essa partida. Nós temos uma lesão do Rodrigo Moledo, que saiu ontem. Hoje nós vamos ter uma análise mais completa do tempo de parada, mas não joga certamente no final de semana. Nós já não temos o D'Alessandro. Nós não teremos o Bruno, lateral direito, que foi expulso ontem. Nós não teremos o Guerreiro, que foi expulso ontem. Nós não teremos o Emerson Santos, zagueiro, para substituir ao Moledo, porque o Emerson Santos pertence ao Palmeiras e existe uma questão contratual que ele não pode jogar. Então é muito difícil pensar no time do Inter para o final de semana. Primeiro, em relação à estratégia de jogo do Odair, a formatação, o que ele pretende. Segundo, em relação a essas substituições. Vai jogar o Klaus no lugar do Moledo? Na lateral direita, joga o menino Heitor ou joga o Zeca? Tem que jogar o Heitor. E no lugar do Guerreiro, quem joga? Vai jogar um centroavante específico ou coloca o Sobis? E a formatação de meio campo, o Nonato permanece jogando junto do Lindoso, do Patrick e do Edenilson? Tem muita coisa para analisar, tem muitas dúvidas, muitos mistérios para o final de semana em relação a isso. Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro está na tela. O Internacional, a derrota de ontem foi muito ruim para o Internacional, porque especialmente ela tirou do Inter a possibilidade de se aproximar, de passar o Santos e de se aproximar da ponta de cima. O Santos joga hoje contra o Fluminense, fora de casa, e pode se distanciar do Internacional. O Inter tinha estabelecido uma aproximação. O Palmeiras, que é o nosso adversário do final de semana, joga o CSA em casa, então
A gente imagina que vai conseguir se distanciar também. São 12 pontos agora do Flamengo, 12 pontos do Flamengo, que é o líder da competição. Realmente ali na ponta de cima nós perdemos coisas importantes. Não fomos ultrapassados na tabela porque o São Paulo perdeu ontem para o Goiás em casa, o que foi bom. E o Corinthians, que não jogou na rodada ainda, estava envolvido com Sul-Americana. Na verdade vai jogar só na semana que vem, o dia 2, a sua partida pelo Campeonato Brasileiro, que é contra a Chapecoense fora de casa. Enfim, foi uma derrota difícil e ruim para o Internacional. Por fim, eu quero falar para vocês que ontem nós tivemos uma atitude no segundo tempo, depois de tudo que estava fazendo com o Inter, porque vamos combinar uma coisa, agora a gente pode falar sobre isso. Com 2 jogadores a menos, perdendo de 1-0 para o Flamengo, começa um segundo tempo no Maracanã, com o timaço que o Flamengo tem, a gente poderia ter tomado 8. Poderia ter tomado 8. E o Inter abre o segundo tempo e empata o jogo e perde por 3-1. Tá? Um time guerreiro, e eu quero citar 2 jogadores aqui, que são muito criticados pela torcida. Um que é criticado sistematicamente e um que passou a ser criticado depois da final da Copa do Brasil. E que ontem foram guerreiros, mostraram culhões no Internacional e comandaram um time aguerrido no segundo tempo que evitou uma tragédia. O Patrick e o Edenilson. Guerreiros, Patrick e Edenilson, as figuras do Internacional ontem. Parabéns a eles, e eles mostraram aquilo que a torcida do Internacional quer que se mostre em um momento como esse. Mostraram aguerrimento, mostraram envolvimento com as coisas do clube, com o símbolo do clube, com a história desse clube, que estava sendo prejudicado, que estava sendo usurpado no Maracanã, e mesmo assim mostraram garra para que o Internacional segurasse a sua dignidade no segundo tempo. Conseguiram empatar o jogo no Maracanã com 2 jogadores a menos, cara. Enfim, valeu galera, até mais.